Olá, pessoal, aí do IFSU, de Pelotas, um beijo, obrigado pelo convite, especialmente para a Bianca, minha querida amiga de longa data. Bom, a Bianca me pediu para falar com vocês sobre minha trajetória como, primeiramente, menina, mulher na ciência, especialmente, né, dentro da matemática. Então, como eu já tenho falado disso algumas vezes, né, porque esse é um assunto que tem aparecido bastante nos últimos tempos, eu tenho uma pequena apresentação, tá, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, para facilitar a minha comunicação e ilustrar com algumas imagens, tudo bem? Bom, então a gente vai falar, né, sobre mulheres e meninas na ciência. Então, bom, a primeira imagem aqui que eu coloco é bem provocativa, né? A gente tem um convite a carreiras muito boas e o empregador se dizendo igualitário, porém o formato só se encaixa um homem sem filhos. Então, mulheres com filhos, etc. Não, né? Então, existe um padrão. Mas é só uma charge para a gente começar a nossa conversa. Então, eu começo, né, já que é para falar sobre, né, trajetória de mulheres, pergunto para vocês, olhando para a foto dessa menina de 3 anos, que futuro vocês podem imaginar que essa menina terá? O que vocês acham? Façam uma pausa aí e reflitam. Pois é, essa menina se tornou uma cientista da área de matemática. Que aqui vos fala. Então, assim, aí já começa, né, o estereótipo, e eu trago essa foto porque para marcar que o estereótipo de gênero ele começa bem cedo, tá? Estudos provam que há essa separação, essa segregação desde o início da entrada escolar, da idade escolar. Então, é para mostrar que nada nos limita, mas será mesmo? O que pode fazer, né? Então vamos refletir o que fez com que essa menina conseguisse chegar nesse lugar. Bom, primeira coisa é oportunidade. Sem acesso à educação com políticas de permanência, essa menina nunca teria chegado aí, tá? Então, eu já estive aí no IFSU, que na minha época se chamava ETFPEL, tá? Estive na ETFPEL de 1995 até 1998, né? A formatura foi no início de janeiro de 1999, onde eu tive auxílio alimentação e transporte, além de poder depois fazer estágio e tal. Depois, na UFPEL, eu tive bolsa de iniciação científica. No mestrado, bolsa de mestrado. No doutorado, bolsa de doutorado. Depois do doutorado, bolsa de pós-doutorado. Então, foi possível seguir toda esta carreira acadêmica graças às políticas de permanência. Muito bem, mas não é só de oportunidades, tá? A gente precisa ter sonhos e muito esforço. Então, em 1980, né, nascia essa menina em Pelotas, filha do João e da Vera, e foi a primeira grande motivação que apareceu na vida dessa menina. Em 86, teve toda uma notícias, né, que teria voos da NASA, né, para o espaço. E olha a foto desse grupo de astronautas que iriam para o espaço em 86. Tínhamos 1, 2 mulheres, então eu pude me enxergar. Então é a questão do exemplo, né? Eu pude me enxergar como uma cientista que queria trabalhar na NASA. Então, eu claramente, muito rapidamente, minha mãe disse que eu não poderia, todo o ambiente disse que eu não poderia ir para a NASA.
Bom, então eu imaginava que eu ia ser cientista, adorava a feira de ciências na escola, só que em particular, né, o tempo vai andando, eu tive muita afinidade com a minha professora de matemática, aqui uma foto posterior, quando a gente teve a oportunidade de se reencontrar, e a matemática era muito natural para mim, e eu gostava muito de criar, tá? Então a matemática era muito, muito natural, gostava de criar e queria ser cientista. Então, quando eu estava terminando a oitava série, eu fiz um teste vocacional e deu que eu deveria ser engenheira mecânica. Me soa muito estranho, mas tudo bem. Bom, fui para a escola técnica, né, porque então deveria fazer mecânica por esse teste vocacional. Porém, eu queria ser cientista, então eu imaginava que eu faria química. Bom, chegando, naquela época eram 4 anos, o primeiro ano a gente não fazia escolha para curso nenhum, a gente fazia ensino médio, que na época era segundo grau normal, e aí depois, no final desse primeiro ano que a gente fazia escolha, então no segundo, terceiro e quarto ano é que a gente fazia o curso técnico junto. Então, fazendo toda aquela visitação, auxílio, aquele que tinha na época para a gente escolher os cursos, terminei optando por um curso que era novo na época, que era o desenho industrial, que nem existe mais, que hoje é o design gráfico e design de interiores, talvez, acho que virou esses 2 cursos. Porque eu não me enxerguei dentro do laboratório da química, muito menos nos espaços da mecânica, e, enfim, terminei dando mais, fiquei mais voltada para o meu lado criativo. Porém, eu gostava das partes mais exatas do curso. E não foi uma coisa, assim, muito fácil para mim, esse período do ensino médio, que na época era segundo grau, porque eu não estava completamente realizada, porém eu sabia que eu precisava terminar aquele curso para me formar, para poder fazer um estágio. Na verdade, eu fiz estágio junto com o 4º ano, de graça, praticamente, só me pagavam as passagens, então era muito importante o auxílio alimentação, também que eu ganhava na ETFPEL, Sul na época, e aí, né, terminei me formando, trabalhando, mas assim, sem aquela coisa e muito confusa com o que eu queria fazer, né. Daí, como eu trabalhei com designer gráfico, fiquei pensando, vou para informática, aí fui pesquisar sobre a área de informática, vi que o primeiro semestre da área de informática era igual ao curso de matemática, e foi onde começou a aparecer algumas coisas sobre o curso de matemática, que eu comecei a me interessar, e eu pensei assim, não é de todo mal eu virar professora de matemática. Estava meio perdida nesse momento, isso aí, se passaram 2 anos depois que eu terminei o ensino médio, né, então 99 inteiro e 2000 inteiro, eu nessa busca, trabalhando como designer gráfico, em Pelotas, mas ainda muito confusa, tentando buscar o que eu queria fazer, cheguei a prestar um vestibular sem estudar, não tive êxito, fui reprovada por causa da prova de química, que eu zerei, que como eu fiz esse técnico, a gente só estudava química no primeiro ano, então realmente não deu certo, né, passar alguns anos sem estudar química e prestar um vestibular, fui para, enfim, pensei que vou tentar matemática, porque eu sempre foi uma coisa muito natural, eu desde muito cedo sempre dei aula particular, assim, né, sempre ajudei meus colegas, então sempre foi uma coisa que era natural, mas era assim, não era a minha melhor opção, mas eu digo, vou tentar isso. Pronto, entrei, acho que eu estava com medo de não passar em outro vestibular de novo, enfim, sei lá. Passei, fui super bem, e já no primeiro semestre eu me encantei com as matérias, descobri que existia pesquisa na área de matemática. Muito rápido eu tive a oportunidade de encontrar essas 2 pessoas aqui, o professor Andrei e a professora Ludmila.
A Bianca também foi minha colega desde o primeiro semestre, minha colega de orientação com eles, ela vai falar mais sobre isso. Então, foi um momento de grande descoberta e descobri que eu poderia sim ser cientista, poderia trabalhar com coisas muito interessantes e usar a minha habilidade para matemática, certo? Foi uma época de muito trabalho duro, na verdade, toda a carreira, mas também de encontrar oportunidade e realizar, e uma maneira de realizar meus sonhos. Então, com oportunidade de permanência, e brilho nos olhos e trabalho duro, esta menina pôde se transformar numa professora universitária da Federal do Rio Grande do Sul. Enfim, como a gente pode fazer a ascensão na carreira, né? Então, você se torna professora universitária. Existe uma coisa que é o efeito tesoura, que diz assim, homens, a linha vermelha representa os homens, e a linha roxa, as mulheres. Então, na graduação, as mulheres são maioria no Brasil, tá? Na pós-graduação, elas ainda são maioria, mas já há uma diminuição dessa diferença. E quando você passa para professores em início de carreira, e conforme vai avançando a carreira de professor universitário, você vai vendo que os homens vão se destacando cada vez mais, e as mulheres, isso se chama o efeito tesoura, né? As mulheres começam em cima e descem, os homens sobem. E o que será que acontece isso, né? Então, isso quer dizer que isso dificulta, você consegue até chegar lá, porém você não consegue avançar. Quais são os efeitos que podem causar isso? São diversos, tá? Deixa eu voltar para cá. Mas há estudos que mostram, resumidamente, tá? Que eu já estou me estendendo demais, mas que a interseção entre gênero, né? Raça e parentalidade. Eu faço parte de um movimento, Parenting Science, que mostra que os efeitos da parentalidade agem sobre as mulheres, tá? Não afetam os homens na mesma proporção. Estudos estatísticos, né? Em média, isso é um fato. Não estou dizendo que há contra-exemplos, tá? Que não há contra-exemplos. Mas, estatisticamente falando, a parentalidade afeta a carreira das mulheres e não a dos homens. E a questão racial, com certeza, também é um fator, tá? É claro que o meu lugar de fala, eu não consigo exemplificar os efeitos da questão racial, né? Porque, obviamente, sou uma mulher branca, eu posso constatar para vocês os efeitos da questão de gênero e parentalidade, porém, não posso exemplificar a questão racial, mas é certo que ela existe e que eu não sofri este efeito, digamos assim, né, se a gente está pensando nesse diagrama aqui com essas três camadas de dificuldades, né, que contribuem para essa subrepresentatividade feminina, a questão racial não me afetou, porém as outras duas sim, e aí eu posso aqui mostrar, né, então assim, como eu disse, meu lugar de fala, eu tenho a questão feminina, né, de ser mulher, questão de ter me tornado mãe, e isso pode ser exemplificado, eu senti isso ao longo da minha carreira, como foi acontecendo, por ser por exemplo, aqui durante o doutorado, a única menina do grupo, a professora, né, quase sempre a única, enfim, só que a gente vai se articulando, como eu disse, com muito esforço, trabalho, as coisas boas acontecem, então, assim, tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, acho que não viajei mais depois que me tornei mãe, porque, enfim, mesmo tendo conseguido viajar, depois da pandemia as coisas realmente mudaram, mas tive oportunidades, tá, de viajar, e trabalhar, e conhecer pessoas, e desenvolver minha pesquisa, tanto que recebi prêmios por causa disso, pude palestrar em eventos, então é uma carreira bastante feliz, apesar né, dessas dificuldades, isso eu consegui, me sinto muito realizada, porém,
reconheço todas as dificuldades que enfrentei e não quero que outras pessoas, por exemplo, vocês aí e outras meninas, minhas estudantes, a minha filha, as amigas das minhas filhas, enfrentem essas dificuldades que eu enfrentei. Portanto, eu tenho me envolvido em comissões de gênero, o Parenting Science. Durante a pandemia, nós tivemos esse projeto Matemática e Estatística das Gurias, que a gente chama MAES das Gurias, né, no sentido de acolher as meninas aqui do Rio Grande do Sul, que englobou várias universidades do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma série de vídeos que debatem, fizemos várias lives, 9 meses de lives, era quase quinzenalmente, toda sexta-feira, no YouTube, que estão disponíveis no canal Maias das Gurias, discutindo as questões de gênero na nossa área, né, e, enfim, a gente vem lutando, vem trabalhando para que a ciência se expanda, acolhendo nossos alunos, né, então dificuldades depois da pandemia, das enchentes que nós enfrentamos no nosso estado, e tentando ter um ambiente mais inclusivo e aberto à diversidade, né? Porque aqui nem falei né? Então, como eu disse, o meu lugar de fala é um lugar bastante privilegiado, apesar de vir de uma família super, uma classe social muito baixa, eu tive oportunidades, como eu falei lá no início. E o fato de ser uma branca, acredito que tenha eu não tenha sofrido certas barreiras ao longo dessa trajetória aqui, certo? Mas, claro, que o fato de ser mulher depois a gente para e olha, mas eu era a única mulher naquele espaço, vai dificultando, e a gente vai vendo que a gente vai perdendo colegas ao longo do caminho, e isso não é legal, isso não pode acontecer. Eu convido todas vocês a estarem juntas. Se quiserem entrar em contato comigo, tá o meu e-mail, o meu @ no Instagram, para a gente fortalecer essa união, porque eu desejo dar apoio, força a todas vocês. E se tiver uma oportunidade de, no futuro, contar mais sobre o que eu faço, conversar com vocês, ouvir as dificuldades de vocês, estou aberta. E era isso, pessoal. Grande beijo, aproveitem esse evento, eu fico muito feliz com esse momento de conversa e partilha. É isso que vai fazer a diferença para a gente mudar, para que esse efeito tesoura não continue, tá? E não hesitem em mudar de carreira, se for necessário, e ouçam a voz interior de vocês. Quais são os seus sonhos? O que te motiva? O que te dá brilho no olho para trabalhar, para fazer, para acontecer? É aí que vai estar o teu sucesso pessoal, profissional e de vida, certo? Qual é a tua missão? É isso que eu digo. Abraços, tchau, tchau.